Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, quarta-feira, 10 graus. Esses dias com temperatura mais baixa, eu tenho tido mais necessidade de me concentrar na respiração para conseguir suportar a temperatura e ao mesmo tempo não sentir tanto o impacto do frio, né? E eu vejo que um grande benefício da respiração e do gelo, né, também, a questão da ansiedade. Cara, controla muito, é absurdo. Muita gente fala, pô, eu sou ansioso, pô, toda hora eu tô com a cabeça lá na frente. E eu já me deparei muito com isso antes de começar, né? E hoje eu me encontro, assim, tenho uma paz de espírito que raramente acontece isso comigo. De eu ficar ansioso, pensando no dia de amanhã, pensando no que vai acontecer daqui a pouco. E eu não tenho dúvida do que é benefício da respiração que eu faço, do gelo. Porque nesse momento aqui eu acabo esvaziando minha mente, tendo que me concentrar aqui na respiração, na prática, e mostra para mim que eu consigo, né? E é um tempo que eu tenho muito precioso, que eu consigo direcionar meus pensamentos, começa a fugir, eu já consigo perceber. Um ganho de consciência que você para pensar, tá, mas o que vai resolver eu ficar pensando lá na frente? Vou pensar na hora que tiver que pensar. Agora eu tenho que pensar aqui, na respiração, né, me concentrar. Então, nem fico pensando muito assim, nossa, tá gelada, já fica reforço negativo, né? Aquela situação, se eu ficar pensando, se eu pensar para entrar aqui, eu não entro. Não tem muito sentido se você for só pela visão rasa, né, do frio, que naturalmente incomoda. E esse crescimento que permite, né, da ansiedade, é um tratamento, digamos assim, é um remédio barato, remédio sem malefício, digamos assim, também. Então, para quem se acha ansioso, que não consegue controlar, é fácil tomar medicamento. Mas, né, vai só remediar. Por que não tentar algo diferente, né? Um exercício para ajudar também, e de uma forma saudável controlar algo que pode tomar o controle da sua vida, né? Ontem eu não mergulhei aqui, né, por questão do meu ouvido. Hoje meu ouvido está 100%, mas por uma precaução eu não vou mergulhar hoje novamente, para deixar que recupere bem, né, e amanhã eu volto a mergulhar. Mas vamos lá, vou mergulhar só a face.
Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 9 graus. E ainda tem bastante gelo aqui. Então, no decorrer, provavelmente vai ficar abaixo de 9 aí. Seguimos com o desafio. Baixar a temperatura, superar o desafio. E a cada dia está melhor do que o dia anterior. E nesses tempos mais desafiadores, que eu entendo que eu tenho que ser mais forte, né? Então, agora a temperatura ambiente tende a cair, então a temperatura da água também, e eu me sinto preparado para isso. Preparado a baixar a temperatura, continuar aqui na prática. Hoje, um desafio maior para mim tem sido dormir mais cedo, né? Com a logística da casa, as crianças. Tem célula alguns dias, um dia na semana, tem outros compromissos, tem aula, enfim, né? Então, adequar tudo de forma que dê para dormir cedo, para acordar cedo, né? Senão, é efeito contrário, o corpo começa a reclamar. Mas tenho conseguido, não cheguei no ideal ainda, né? Dormindo 10 e pouquinho, teria que dormir 9h30, o ideal seria 9h30, né? Mas é questão de ir ajustando. Então, ajustando no voo e fazendo dar certo, né? Mas tem sido muito bom mesmo. Questão de paz de espírito mesmo, assim, de estar conseguindo me ver mais tranquilo em situações mais diversas possíveis, né? Estar conseguindo raciocinar melhor, analisar as coisas com mais cautela. Então, ganhos que são muito nítidos, que eu não imaginava no início e hoje já se tornou uma constância e eu não quero perder. Então, é desafiador, mas é recompensador também ao mesmo tempo. Isso aí, vamos lá. Então vamos pro mergulho.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, sextou. Sextou, 9 graus. E a temperatura ainda vai cair. Tem bastante gelo aqui. Superar mais esse dia. Fechar a semana com chave de ouro. Esse controle de respiração que eu faço me chamou bastante atenção, principalmente no início, né? Porque eu tive que reaprender a respirar. E ainda estou nesse aprendizado, porque quando eu respiro, né, a grande maioria das pessoas, mas vou falar por mim pelo menos, na respiração convencional, no momento que respiro, enche o peito. Quando sopra, enche a barriga. E o correto, o certo é o contrário, né? Respirou, encheu a barriga, subiu pro peito, soprou, esvaziou tudo. E para controlar essa respiração dessa forma, é um desafio. E pelo que eu andei estudando, assim, diz que quando a gente nasce respirando, né, sem pensar, da forma correta, né? E aí, ao longo do tempo, a gente, no automático, sem pensar, obviamente, vai respirando de outra forma, da forma errada. Então, para controlar citações, para controlar a temperatura, a respiração é muito importante, né? E agora eu tenho me policiado um pouco mais para tentar, não só antes de entrar na banheira e na banheira, fazer a respiração da forma correta, né? E aí envolve momentos que você está falando mais, aí acaba que a respiração fica em segundo plano e no automático mesmo, na alimentação, né, na hora que está fazendo alimentação. Um momento bom que eu consigo também prestar mais atenção na respiração é quando eu estou fazendo um cardio, né, uma esteirinha, ou fazendo um exercício também, principalmente um exercício de mais intensidade, né, para poder conseguir colocar mais carga, colocar um desempenho maior, sem respirar da forma correta, prejudica muito, né? Então, dá para fazer de forma automática? Dá, né? Sem pensar você vai fazer. Mas e aí? É o certo? É o ideal? E aí isso reflete em tudo, né? Por isso que eu bato tanto na questão da gente pensar no automático, da gente fazer as coisas no automático, né? Respirar no automático. Quanto isso é bom ou ruim. Ah, mas dá trabalho, por que eu vou ficar pensando na respiração se é automático? Aí é uma escolha. A partir do momento que você tem a consciência disso, você tem a escolha de mudar. Quando você não sabe, pergunta para uma criança, a criança não sabe. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, assim como na Bíblia, né? Muita coisa a gente vai ter na revelação, eu vou puxar por mim. Tinha coisa que eu não tinha revelação, fazia sem saber. Hoje eu busco na palavra, busco entender, e se eu sei, hoje eu tenho uma consciência, aí se eu continuar no erro, aí fica complicado, né? Daí não dá para ficar reclamando das consequências, né? Então tem lá os 10 mandamentos, se todo mundo seguir aquilo ali,
boa parte dos problemas deixam de existir, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência e tem princípio, assume esses princípios, né? Assume a responsabilidade do que está fazendo, do que está pensando, muda o jogo. Agora, consciência por consciência e não mudar a tua atitude, aí é bem complicado. É pior do que quando não tem a consciência. Nessa temperatura eu estou completamente anestesiado. Começa a doer um pouco as mãos e pouca coisa a ponta dos dedos dos pés. Mas eu consigo ficar bastante tempo aqui. É uma resiliência, na verdade já é uma resistência que eu já criei, né? Então, por isso que esse objetivo de baixar a temperatura mais para não cair na zona de conforto, né? Então já penso que eu preciso continuar nessa redução aí. Sei que 0 é bem complicado, dói muito, né? Eu vou dar um jeito. Vamos lá. E vamos pro mergulho.